Denis, estávamos falando sobre essa melhora de sensação econômica no Brasil. Os últimos dados têm mostrado, né, que o Brasil está com uma economia, pelo menos não tão ruim quanto a gente tem visto lá fora. Então os dados estão muito bons aqui, dado de PIB, dado de emprego, né? Até mesmo o Boletim Focus mostrando aí uma perspectiva de inflação menor do que o esperado. Queria saber como que você está avaliando esses dados, como que você está vendo essa melhora na sensação, no sentimento econômico aqui no Brasil nesses últimos meses. Realmente a gente tem visto muitas notícias positivas da economia, né? O PIB crescendo até acima do que se esperava no início do ano. Cada nova medição do PIB tem uma surpresa positiva, mostrando que ele vem subindo mais forte do que se imaginava. Então, já tem acumulado no ano 2,5%, ou seja, ainda temos um meio ano, né? Porque esse PIB de julho ainda tem um bom período pela frente. Obviamente, eleições geram uma certa incerteza, mas, de qualquer forma, assim, os dados são positivos. Olhar para o presente, o caminho tem sido positivo. Olhando outros indicadores, como inflação, por exemplo, esfriando rapidamente, ao contrário de lá fora, que a gente vê ainda inflação persistente mais alta do que a nossa. Então, só vejo notícias positivas no campo da economia. Óbvio, sempre precisa ter atenção em alguns pontos, mas, assim, no geral, é muito positivo. Se falar de emprego também, geração de emprego, a gente nunca teve uma força de trabalho tão grande, ou seja, tantas pessoas no mercado de trabalho, disponíveis para trabalhar, a maior parte, né, empregada. A gente vê o nível de desemprego caindo, os números ainda são altos de desemprego, mais de 9%, mas mesmo assim, mais pessoas estão trabalhando. Isso contribui também com massa salarial, que ajuda no consumo. Então, muitas notícias positivas. Uhum. Denis, nesse sentido, né, do emprego que você bem comentou, a gente tem visto as taxas de desemprego caírem bastante, mas existe sempre a discussão de que mais emprego pode causar mais inflação, porque seriam mais pessoas empregadas, mais pessoas consumindo, e isso traria ali um movimento inflacionário, já que a demanda subiria. No atual nível de desemprego que a gente está e no atual nível inflacionário, essa é uma preocupação legítima ou é melhor termos mais desemprego para estimular a economia e fazer o crescimento da atividade, o crescimento econômico do Brasil? Como ponderar essas duas questões? Isso é um trade-off interessante, né? Desemprego e inflação. É possível que mais pessoas no mercado de trabalho, uma massa consumidora maior, traga uma demanda maior e, com isso, prejudique a questão de inflação, traga a inflação para cima. Mas a gente também vê que, assim, desde a pandemia, na verdade, desde 2015, a gente vê uma baixa utilização das nossas capacidades produtivas. Então, existe capacidade produtiva para atender isso sem gerar inflação num primeiro momento. Óbvio, precisa haver mais investimentos para que isso se mantenha no longo prazo. Mas hoje o principal problema é o mesmo, né, de certa forma, que a Europa encontra. Falta de matéria-prima, falta de alguns produtos acabados. A gente está vendo ainda uma tensão lá em Taiwan, que é o principal produtor de semicondutores, então isso também pode prejudicar de alguma forma. Então, quanto à capacidade produtiva, a gente pode crescer ainda por um período, porque a gente vinha subutilizando a nossa capacidade produtiva. Agora, a questão das matérias-primas e de produtos para a indústria podem ser um problema inflacionário, mas menor, né? E a gente está vendo essa crise na Europa bem interessante, porque, assim, os caras estão meio sem saída, eles são dependentes de geração de energia e muito através do gás russo, do petróleo russo, e não se sabe o que vai acontecer.
Interessante esse ponto que você levantou, Denis, justamente porque a Europa está às voltas lá com mais uma interrupção, né, e agora por tempo indeterminado, do fornecimento de gás pelo Nord Stream, lá da Rússia, e inflação crescente e Banco Central pressionado para elevar a taxa de juros, porém a taxa de juros talvez não cause nenhum tipo de impacto, porque a inflação vem basicamente ali da questão do gás, né? Como que o Banco Central Europeu poderia solucionar essa questão? Tem alguma alternativa? Tem alguma saída que você avalie satisfatória nesse ambiente tão pressionado, né? Tem gente falando que no Reino Unido pode chegar a 22%, né, a inflação, e o euro ainda baixando cada vez mais a cotação, foi a menor cotação aí em 20 anos, chegando a 98 centavos de dólar. Enfim, esse cenário todo pressionado, qual seria o papel ali do Banco Central Europeu para tentar dar uma suavizada em todos esses problemas, Denis? O Banco Central está com seus poderes limitados, porque não é uma questão de liquidez de mercado, não é uma questão de injetar ou enxugar dinheiro, né? Não é só uma questão monetária, essa é a questão. O problema é de produtos físicos, né? De commodities, no caso gás, no caso petróleo, mesmo fertilizantes, grãos. Então, são outros produtos que não estão dentro do escopo de atuação específico do Banco Central, que vai cuidar de dinheiro, da questão monetária. Então, na verdade, assim, o Banco Central tem que fazer o que tem que fazer, a inflação está alta, precisa subir juros, eles sempre foram muito comedidos, né, nessa questão de manutenção de juros, um pouco mais, um pouco menos, sempre muito restritos, talvez precise um pouco mais de agressividade, até porque está perdendo essa paridade com o dólar, né, está ficando um pouco desvalorizado em relação ao dólar, mas não é... O Banco Central não vai resolver a situação nesse caso. Aí precisam de forças políticas, de negociações, de entrar em algum tipo de acordo com a Rússia para que não impeça, não restrinja o fornecimento, que volte a fornecer a quantidade necessária, porque o Banco Central por si só não vai conseguir controlar a inflação, infelizmente. Uhum. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, o Banco Central está fazendo ali movimentos, ou pelo menos falando que vai fazer movimentos mais fortes para trazer a inflação para a meta lá de 2%, né? E todo mundo fica na expectativa para saber o que vai acontecer na reunião do Fed deste mês agora de setembro, inclusive bastante movimentação nos mercados, né? O Fed vai para uma linha um pouco mais dura, os mercados ficam receosos, ele talvez fique um pouco mais dovish ali, um pouquinho mais suave, o mercado fica animado. Como que você está vendo esse evento específico, né, Denis? Porque agora setembro é bastante importante, praticamente precificado ali 0,75, embora tenha pessoas falando que o Banco Central lá dos Estados Unidos vai aumentar em 0,5 ponto percentual. Como que você está vendo esse evento especificamente agora de setembro e os reflexos que podem existir aí para a economia e para os mercados nessa decisão do Fed? O Banco Central americano tem um poder de negociação melhor, porque a questão lá é justamente controlar a inflação e através do mercado financeiro, do controle monetário, isso pode funcionar melhor. O Banco Central já fez um movimento um pouco mais agressivo na reunião anterior, né? Não se esperava, existia a possibilidade, mas ele foi lá e pôs 0,75. Agora existe a possibilidade de ele fazer isso novamente, então eu acho que o poder de negociação do Banco Central Banco Central americano em relação a controle de inflação através de moeda é mais efetivo do que o caso da Europa hoje, que eles estão basicamente com um problema de fornecimento de produtos. E isso é positivo para o mercado financeiro e, de certa forma, se é positivo para o mercado financeiro, afeta outros mercados, porque o mercado financeiro que vai gerar investimentos ou não, vai gerar interesse em mais produção, em investir em empresas, em investir em setores específicos
ou vai querer segurar. Aumentando os juros, óbvio, diminui um pouco a questão de investimentos externos, porque o Banco Central remunera um pouco melhor, mas também traz capital de fora. Então é um equilíbrio interessante, mas acho que nesse caso o Banco Central americano está com um poder de negociação um pouco melhor e está um pouco mais agressivo nas altas, mais buscando um controle efetivo. E a Europa, né, como a gente acabou de citar, tem outras questões lá que não é só de controle monetário. Se restringir muito o controle monetário, acaba prejudicando a economia como um todo e afunda de vez. Então, o Banco Central tem um poder, americano hoje tem um poder de controle de inflação um pouco mais efetivo do que o Banco Central europeu. E o que você acha dessa comunicação, né, tanto do Jerome Powell quanto dos dirigentes lá do Fed, que eles estão bastante combinados, digamos assim. O discurso tá em uníssono ali, né? Eles estão bastante agregados ali, eles estão combinando bastante as conversas, falando que a ideia é essa, eu quero ir por esse caminho, a gente pretende isso, mesmo que cause uma recessão e que talvez a economia dos Estados Unidos deva entrar num processo de recessão. Essa comunicação, né, mais clara, objetiva e mostrando para o mercado as intenções é importante nesse cenário em que a maior economia do mundo pode entrar em recessão e até não se sabe por quanto tempo, né, embora o PIB tenha mostrado uma recessão técnica, mas se a recessão chegar nos Estados Unidos, talvez seja por um tempo, talvez médio ali. Qual que é a importância, né, dessa forma de falar, desse discurso, de mostrar o caminho, Denis? É a questão da previsibilidade, né? Os Estados Unidos demonstrando que é um porto seguro, de certa forma, que vocês podem, acho que a mensagem pode acreditar que a gente está no mesmo caminho. Então, as duas autoridades falando o mesmo discurso mostra assim, estamos comprometidos com o objetivo é esse, confiem em nós. Isso vem num momento interessante, né? Apesar dessa pré-recessão e uma possível recessão, porque a China vem crescendo bastante, vem ameaçando ali a liderança econômica dos Estados Unidos. Porém, não se tem uma confiança tão grande, porque o Partido Comunista, que coordena tudo, que manda em tudo, é o Estado forte, diferente da economia americana, que é um pouco mais, completamente liberal, uma economia aberta, uma economia de mercado total, né? E aí faz um contraponto com a Europa, que não tem muito poder de negociação nesse momento. Então, tentando resumir, assim, a Europa provavelmente vai sofrer muito aí com a falta de programas de energia e o mundo globalizado. Eles são consumidores de produtos americanos, são consumidores de produtos do mundo inteiro, são compradores importantes do mundo inteiro. Se a economia deles esfria, vai acabar puxando uma recessão meio que global, né? China vem ameaçando os Estados Unidos com um crescimento exponencial e os Estados Unidos está querendo demonstrar assim, olha, tem problemas, não estamos negando isso, inclusive estamos mostrando aqui nosso compromisso de um caminho para a solução dos problemas. Essa é a leitura que eu faço desse cenário todo, né? Estados Unidos querendo mostrar que vem comigo, que aqui a gente sabe o que está fazendo, mais ou menos isso. Uhum. E nessa tensão, né, Denis, entre China e Estados Unidos, você falou que a China está com esse ímpeto de crescimento, a gente tem visto nos últimos anos, mas agora, com essa política de Covid-0, o país está sendo revista, né, essas projeções de crescimento, o país está entrando ali num determinado momento que não se sabe muito bem o que vai acontecer, porque as maiores cidades, grandes cidades da China estão sendo colocadas em lockdown novamente e isso atrapalha bastante nessa previsibilidade, nesse crescimento econômico. A China que distribui, né, seus produtos para tantos e tantos países. Uma recessão ou, de repente, uma desaceleração desse ímpeto chinês traz consequências para nós? Quais seriam? O que a gente pode sofrer de consequência
nessa tensão, né, da China e Estados Unidos e nessa China desacelerada? A gente pode, assim, olhando mais amplamente, entender que assim, a China se tornou uma grande indústria do mundo. Então, muitas empresas americanas, europeias, levaram suas indústrias para lá por conta de baixos custos, melhores custos de produção, basicamente. Com essas questões da China e tudo que aconteceu no Covid, falta de matéria-prima, falta de produtos intermediários, o mundo começou a questionar a globalização. Será que vale a pena mesmo concentrar lá a minha produção num país que, de repente, pode fazer essas políticas? Então, isso, para o Brasil, afeta, mas nem tanto, é óbvio, porque eles são um monstruoso parceiro comercial, compram muito de nós, então se eles diminuírem, obviamente vai diminuir compras do Brasil também, isso acaba nos impactando, mas acho que de uma forma restrita, assim, não tão ampla, porque o que eu tenho percebido é que o mundo está preocupado, todos os países estão preocupados em manter a produção concentrada num único país, ou numa única região, que seria lá a região da China e Ásia, e tentando distribuir melhor seus esquemas produtivos, né? Melhorar a distribuição de indústrias para que não falte produtos em nenhum momento, porque, de novo, né, a falta de previsibilidade, porque é uma política da China, ninguém fez isso, né? Vão fechar a cidade inteira, aqui ninguém trabalha. Em algum momento lá do topo da crise do Covid, fechou-se praticamente tudo, mas foi se abrindo e assim, não vamos querer fechar de novo. A gente quer que produza, que as pessoas trabalhem, tenham emprego e renda e possam se sustentar. E a China não, agora fecha, não, agora pode abrir, não, agora 2 casos, fecha de novo, aí gera uma insegurança. Então, isso pode prejudicar essa tentativa de liderança da economia mundial. Estados Unidos se mostrando um bom porto seguro, falou, temos um controle inflacionário, temos um controle da economia, temos previsão do que vai acontecer, estamos aqui com as rédeas na mão do que está acontecendo, e aí isso tudo, né, pode, para o Brasil, migrar o foco, né? A gente tem um foco grande de produtos na China, que se o mundo voltar a se industrializar, a gente acaba, como grandes fornecedores de matéria-prima, tendo outros parceiros, desconcentrando de um único cliente, que também, de certa forma, é positivo para o Brasil. Anyway, né? De qualquer forma, a gente pode se beneficiar com isso. Eu acho que pode ser, né, um caminho arriscado que a China vem tomando de radicalismo e de determinação, isso pode, isso não pode, e, por outro lado, né, economias mais abertas mostram uma segurança. Então, é um jogo de longo prazo isso que eu vejo, mas acho que, de qualquer forma, o Brasil pode se beneficiar porque é um grande fornecedor de matéria-prima, somos grandes fornecedores de alimento. Num momento de crise, o básico não vai faltar, né, que é alimento, as pessoas precisam se alimentar, então a gente se beneficia nesse momento também. Vejo como um momento muito positivo para o Brasil. Maravilha. Ô, Denis, e uma última aqui da minha parte, que saiu inclusive hoje uma reportagem do Valor Econômico falando que o Brasil deve ter 80 bilhões, né, em injeção no mercado financeiro no ano que vem, com IPO, também com follow-on, muito desse dinheiro entrando em empresas de commodity, inclusive, né? Empresas de commodity esperando para fazer seu IPO ou para captar mais recursos. E aí seria ano que vem justamente por conta dessa situação de imprevisibilidade, porque ainda estamos passando por um processo eleitoral. Vamos ter eleição agora, comecinho do mês que vem, em outubro, e ainda não se sabe exatamente qual vai ser a tendência do próximo presidente. E aí, esse cenário instável estaria segurando os investimentos na Bolsa neste ano. Além, é claro, de todo aquele cenário um pouco mais complicado que a gente viu logo no comecinho do ano também, que acabou inibindo um pouco a entrada do capital. Como que você vê essa situação, né, a eleição impactando nessas movimentações da Bolsa e aí essa perspectiva, né, de repente essa projeção de que no ano que vem a gente vai ter pelo menos 35 captações aí. Como que você vê a resolução do ambiente político melhorando
o ambiente econômico e do mercado financeiro? Isso é uma coisa interessante, porque você vê que a expectativa é tão importante quanto o resultado, né? Então, se existem 80 bilhões, se existem 35 IPOs a serem feitos, isso precisa ser feito. O mercado está aguardando, as empresas estão esperando, o dinheiro está ali, fala, e aí, quando é que eu chego? Quanto é que eu ponho? Eleição a gente tem a cada 4 anos, existe uma transição. Quando a gente olha investimento em empresas, a gente precisa olhar no longo prazo. As empresas vai comprar uma máquina, muitas vezes o financiamento dessa máquina é em 5, 6, 7 anos, ou seja, vai extrapolar a eleição. Se a gente considera tempo de fabricação da máquina e o tempo de atividade, porque uma máquina normalmente produz mais de 10 anos antes de ser, a não ser a alta tecnologia que muda muito rápido, mas os principais equipamentos acabam durando mais de 10 anos na produção. Então, sim, o que o mercado quer, na verdade, é um momento de expectativa melhor, assim, agora nós sabemos o caminho, agora nós sabemos quem é o próximo governante, e não só o presidente, mas também a composição do Congresso, que faz as leis e tudo mais, se isso vai ter alguma alteração, algum peso mais pró-mercado, mais pró-governo, entender essas questões. Mas, assim, existe demanda, tem dinheiro disponível, as ofertas estão aí, as empresas estão se preparando para isso, só estão esperando, na verdade, um momento de expectativa melhor, assim, de ânimo, talvez seria a palavra certa, né? Onde o mercado esteja com um ânimo mais seguro, menos incerto do que vai acontecer. De novo, né, a palavra previsibilidade é importante nos negócios, no mercado financeiro, porque a gente sempre está falando de negócios de longo prazo. Não, isso até é uma questão para o investidor que está chegando, ou chegou recentemente nos investimentos de bolsa e de mercados, assim, eu quero investir aqui para ganhar ali. O jogo é de longo prazo, não é de curto prazo, né? A gente precisa, por isso em eleições são importantes, porque é o próximo governo de 4 anos, mas de certa forma, assim, 4 anos passa rápido e vem outro, passa rápido e vem outro. A gente vai estar nesse movimento constante. Então, de novo, né, a notícia mostra que existe demanda, que as empresas estão se preparando para isso, existe oferta também, só estão esperando um momento de ânimos melhores do mercado. Tá certo. Denis, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas explicações aqui. Muito bacana esse papo, eu espero que volte novamente. Obrigado pelo convite, fico à disposição, pode me convidar. Tchau, tchau, até uma próxima. Um abraço. Obrigado.